A Bíblia. Poucos livros, para não dizer nenhum, tiveram um impacto tão gigantesco na nossa civilização. Ela moldou leis, arte, o jeito que a gente pensa. Mas, e se a gente olhasse para ela não como um livro de fé, mas como um documento, um texto literário e histórico? É exatamente isso que a gente vai fazer agora com base na obra de Jorge Guerra Pires, uma análise crítica de um dos textos mais influentes que existem. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta que vem à mente é essa, né? Por que um ateu se daria ao trabalho de estudar a Bíblia? Parece meio contraditório, mas a resposta é bem direta e é o nosso ponto de partida. A analogia é simples, mas é perfeita. Ninguém acha que só um fã pode analisar uma obra, certo? A gente lê livros por curiosidade, para pesquisar ou só para entender o impacto que eles têm na cultura. Então a ideia de que um texto tão fundamental para a nossa sociedade só pode ser lido por quem acredita nele é um pouco estranha, para dizer o mínimo. Então, para muitos ateus e estudiosos, ler a Bíblia não é um ato de fé, é um ato de investigação. É uma tentativa de entender a fundo as raízes de um sistema que molda o mundo para poder analisar e questionar com conhecimento de causa. A análise quebra o texto em várias camadas. A Bíblia é vista como uma obra literária, com seus personagens e enredos. É vista como um documento histórico que, mesmo não sendo preciso, diz muito sobre os povos que o escreveram. E, talvez o mais importante, é vista como uma ferramenta de poder que influenciou normas sociais por séculos. Essa comparação de escala aqui é fundamental. Acreditar em astrologia pode ter consequências? Pode, mas são pequenas perto do resto. Já a crença na Bíblia tem um impacto real, massivo, na política global, nas leis, na vida de bilhões de pessoas. Por isso, questionar o texto não é só válido, é necessário. Bom, vamos avançar e ver como essa investigação fica mais profunda. A primeira grande questão é quem realmente escreveu a Bíblia. Ao contrário do que muita gente pensa, o texto é, em grande parte, anônimo. É uma compilação de histórias escritas, editadas e reeditadas ao longo de centenas de anos. E aqui tem um fato histórico crucial. Na Judéia do primeiro século, a taxa de alfabetização era baixíssima, provavelmente menos de 10% da população. O que isso significa? Que a maioria das histórias foi transmitida oralmente, de boca em boca, por décadas antes de alguém colocar no papel. E esse processo por si só já abre uma margem enorme para todo tipo de inconsistência e mudança. E as inconsistências aparecem logo de cara, no comecinho. Temos duas histórias da criação completamente diferentes, uma do lado da outra. Em Gênesis 1, um Deus cósmico cria a humanidade de uma vez só. Em Gênesis 2, um Deus que age quase como uma pessoa cria o homem primeiro e a mulher depois. O mais fascinante, os especialistas concordam que Gênesis 2, a história mais primitiva, foi escrita séculos antes de Gênesis 1. As contradições não são só na narrativa, elas são morais. De um lado, um dos mandamentos mais famosos do mundo, não matarás. Do outro, uma ordem divina para cometer um genocídio, que incluía mulheres e crianças. Como conciliar essas duas passagens que vieram da mesma fonte, supostamente perfeita? A análise também faz uma espécie de checagem de fatos das alegações científicas e históricas do texto. Coisas como a Terra ter um domo sólido, morcegos serem classificados como aves, ou eventos como um dilúvio que cobriu o planeta inteiro e até zumbis andando por Jerusalém, eventos para os quais não existe absolutamente nenhuma evidência externa. Agora vamos focar no Novo Testamento e na sua figura central. A obra argumenta que Jesus não é um personagem estático. Ele evolui drasticamente de um evangelho para o outro, quase como se fosse um personagem de gibi, sendo redesenhado por diferentes artistas ao longo do tempo. E aqui está o pulo do gato. Não existe um evangelho segundo Jesus. Tudo que a gente tem são relatos de terceiros, escritos décadas depois da morte dele, por autores anônimos que muito provavelmente nunca o conheceram pessoalmente. Entender isso é a chave para analisar as diferenças que a gente vai ver agora. A evolução do personagem fica claríssima nas últimas palavras dele na cruz. Nos evangelhos mais antigos, Marcos e Mateus, Jesus morre em desespero, se sentindo abandonado por Deus. É uma morte profundamente humana. Em Lucas, descrito depois, ele já morre sereno. E no último evangelho, João, ele morre como um Deus que está no controle de tudo, declarando que a missão foi cumprida. 3 mortes, 3 personagens completamente diferentes. E o contraste só aumenta. O Jesus de Marcos, o mais antigo, é vulnerável. Ele pode ser tentado, ele precisa de intermediários para fazer milagres. Já o Jesus de João, o mais recente, é onipotente. Ele diz ser um com Deus e está sempre no comando. O argumento aqui é que não são duas perspectivas do mesmo homem, mas sim 2 personagens que são, no fundo, incompatíveis. Bom,
Isso tudo nos leva a uma pergunta inevitável. Se existiam tantas versões diferentes de Jesus circulando, por que só 4 evangelhos foram parar na Bíblia? A resposta, veja bem, não é teológica, é política. O que a gente tem hoje é a versão dos vencedores de uma longa batalha pelo controle da narrativa. O processo de seleção não teve nada de divino. Durante séculos, dezenas de textos e evangelhos competiram. Foi só lá no século IV, com o apoio político do Império Romano, que uma versão oficial foi imposta. E os textos que batiam de frente com essa versão foram sistematicamente perseguidos, suprimidos ou destruídos. A comparação entre o Evangelho de João, que entrou na Bíblia, e o de Tomé, que foi rejeitado, é muito reveladora. João diz que Jesus é o único caminho, o que coloca a igreja como uma intermediária obrigatória. Já Tomé sugere que o divino está dentro de cada pessoa, o que torna a hierarquia da igreja meio desnecessária. Fica bem claro porque um venceu e o outro foi considerado heresia, né? E não foi só o de Tomé. O Evangelho de Maria Madalena foi rejeitado porque dava a uma mulher um papel de liderança, o que ia contra a estrutura patriarcal da igreja. Outros, como o de Pedro, foram considerados bizarros demais. No fim, a seleção foi, acima de tudo, uma decisão política para consolidar uma estrutura de poder bem específica. E chegamos ao ponto central. Por que toda essa análise histórica importa agora, hoje? A fonte argumenta que conhecer o livro, sua história, suas contradições, não é só um exercício acadêmico, é uma forma de autodefesa intelectual no mundo em que a gente vive. E o motivo é simples. A Bíblia não é só um livro antigo. Ela é usada ativamente agora para moldar o debate público, justificar leis e influenciar eleições. Ignorar como esse texto foi construído, com todas as suas falhas de agendas políticas, é se tornar vulnerável à manipulação. O José Saramago, que inspirou parte desta análise, resumiu a visão dele com essa frase bem forte. Ele dizia que, ao ler o texto de forma crítica, a gente percebe que ele não tem só sabedoria, ele também tem passagens que foram usadas para justificar as maiores atrocidades da história. Então, a conclusão da nossa análise é que o conhecimento funciona como um antídoto. Entender que a Bíblia não é um texto monolítico e divino, mas sim uma colcha de retalhos humana, cheia de contradições e disputas de poder, essa é a melhor forma de resistir a quem tenta usá-la como uma arma ideológica. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. A fonte sugere que um texto realmente forte e verdadeiro deveria aguentar o escrutínio, deveria convidar as perguntas. Se, pelo contrário, ele exige fé cega e precisa ser protegido de qualquer questionamento, o que isso realmente nos diz sobre a base dele? A resposta fica para cada um pensar.